Como escrever uma monografia? Trago-vos 10 estratégias infalíveis para escreverem a vossa monografia. Primeira estratégia é sabermos o que é uma monografia. Mas isso é daqui a pouco, eu já vos vou dando passo a passo dessas estratégias para poderem colocar em prática, de modos a, quando terminarem o plano curricular durante os 4 anos ou 5 anos, para alguns cursos, tenham então a oportunidade, a possibilidade de apresentarem o vosso trabalho final para ser defendido. Quer saber quais são essas estratégias? Venha comigo. Queridos amigos, esse é o canal Caminhos da Literatura e eu sou a Domingas Monte, a vossa amiga de sempre, que vos traz estratégias de leitura, de escrita criativa e também de escrita investigativa ou de escrita científica. A primeira estratégia é então sabermos o que é uma monografia. Uma monografia é um trabalho de investigação científica sobre um tema específico. Monografia é um tipo de trabalho de conclusão de curso, é o requisito para a obtenção do grau de licenciado, do grau de licenciatura, principalmente no nosso caso, em Angola. Todos os estudantes universitários que frequentam um curso de licenciatura devem então apresentar um trabalho final. Esta é a prova final, é a sua monografia, esta investigação que eles fazem sobre um tema específico. Em algumas universidades, em alguns cursos específicos em que os estudantes frequentam o curso durante 5 anos, não são obrigados a apresentar uma monografia, mas no geral, em quase todas as universidades e institutos superiores, os estudantes são obrigados a apresentarem essa prova final. Então nós já sabemos que a monografia é um trabalho de investigação científica sobre um tema específico, um tema sobre a área de formação, sobre a área de estudos. Qual será então a segunda estratégia? A segunda estratégia refere-se ou remete-nos para o conhecimento. É importante nós sabermos quais são os perfis de saída do nosso curso. Por exemplo, eu vou vos falar do curso sobre o qual eu trabalho. Eu dou aulas na universidade e trabalho no curso de Línguas e Literaturas. Nesse curso, temos 2 grandes saídas profissionais, que é literatura ou linguística. Então, o estudante, no 3º ano, ele deverá já escolher qual é a sua saída profissional, se vai para a linguística ou se vai para a literatura. Depois de escolher essa sua saída profissional, então poderá começar a escrever, com a orientação de um tutor, a sua monografia, o seu trabalho de fim do curso. Também nesse curso em específico, existem outras saídas profissionais, como interpretação, porque o curso de línguas e literaturas, como interpretação, tradução, porque na faculdade onde eu leciono existem os cursos de língua e literaturas em inglês, de língua e literaturas em português, de língua e literaturas em francês, de língua e literaturas africanas. Então, os estudantes também têm como perfil de saída a tradução e a interpretação numa dessas línguas, ou inglês, ou francês, ou língua portuguesa, ou também numa das línguas nacionais. No caso particular, são as seguintes línguas nacionais: Kimbundu, Kikongo, Umbundo e Chokwe. São essas línguas que são lecionadas na faculdade nesse curso. Para além dessas saídas profissionais, nesse curso em particular, o estudante também pode ser professor. O estudante também pode ser investigador
nessas variadas áreas do conhecimento. O estudante também pode ser crítico literário, pode ser escritor. Então nós temos que saber quais são as saídas profissionais na nossa área de estudos, no curso em que nós estamos a frequentar. Por exemplo, no curso de medicina, existem outras tantas saídas profissionais, como fisioterapia, medicina dentária, medicina geral. Então, essas saídas profissionais dão então esse direito para quem está a frequentar ou esteja a frequentar o curso de medicina, e nós temos que saber quais são as saídas profissionais do nosso curso. Quanto mais cedo nós sabermos as saídas profissionais do nosso curso, melhor será para nós, porque assim nós vamos já começar a nos encaminhar para escrever a nossa monografia. Porque a monografia, conforme dizia há pouco tempo, não é fácil de ser escrita. Então, quanto mais cedo nós começarmos, melhor será para nós. O ideal é que o estudante vá já para a universidade, para o Instituto Superior com a sua vocação, com a sua área de conhecimento bem estabelecida, bem conhecida, né? Eu sei que vou estudar medicina, eu vou para a faculdade de medicina. Eu sei que vou estudar direito, eu vou para a faculdade de direito. Eu sei que vou estudar letras, vou para a faculdade de letras ou de humanidades. Então eu vou já sabendo qual é a minha saída profissional e vou me estabelecer melhor naquelas cadeiras sobre as minhas saídas profissionais. Assim será fácil. Mas, como nós sabemos, no nosso mercado, nem sempre é possível, porque muita gente vai fazer cursos de outras áreas de conhecimento sobre as quais não está habituado, porque não tem condições de pagar uma universidade privada, não teve condições de entrar no curso da sua preferência, então entrou num outro curso. Daí a necessidade de logo no primeiro ano começar a se familiarizar com todas as cadeiras do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ou do quinto ano, nos casos em que se frequenta o curso em 5 anos, para ter noção quais são essas saídas profissionais sobre as quais eu vou escrever a minha monografia, e também para saber quais são as cadeiras sobre as quais eu tenho maior habilidade, né, sobre tudo aquilo que eu gosto, né, aquelas pessoas que estão mais inclinadas para as humanidades, as outras estão mais inclinadas para as exatas. Então tudo isso é equacionado aqui na segunda estratégia para escrever a nossa monografia. A terceira estratégia prende-se então com a escolha do tutor. Nós temos que escolher um tutor que domine a nossa área de conhecimento. Eu quero escrever sobre fisioterapia, eu tenho que escolher o tutor, o melhor professor da minha faculdade, da minha universidade, da área. Ou seja, ou também vamos escolher um professor com o qual já temos uma empatia, com o qual já conversamos bem. Então tudo isso vai nos ajudar a desenvolver a temática, conhecendo um profissional que domine a matéria e também com quem nós já tenhamos alguma empatia. Vai facilitar então a escolha do tema, e a escolha do tema é sempre do estudante. Por isso que no passo 2 nós já fizemos toda aquela triagem sobre as áreas de saída, as áreas de conhecimento do nosso curso e o nosso tutor, e vamos à conversa com o tutor no terceiro passo, na terceira estratégia. Ele vai nos ajudar a enquadrar as nossas ideias, a enquadrar os nossos assuntos, e assim vamos seguindo com a escrita da nossa monografia. O ideal é que tudo isso se faça já no segundo ano. São essas estratégias que nós temos que ter logo no primeiro ano. É aquela familiarização, principalmente para aqueles que estão a chegar pela primeira vez no curso. Conforme nós sabemos, às vezes não conseguimos ir para o curso de eleição, então o primeiro ano é de familiarização com as cadeiras, com as matérias, com os perfis de saída, com os professores, né?
fazer um check-up, quem são os professores até do segundo, do terceiro e do quarto ano. E no segundo ano nós já temos mais ou menos as ideias bem formatadas, então vamos começar a escrever a nossa monografia, primeiro escolhendo o tutor, né? O tutor vai nos direcionar e ali vamos avançando, porque teremos mais só o terceiro e o quarto anos para a frequência das aulas na faculdade, e é nesse período que nós vamos também escrever a nossa monografia. Por que nós estrategicamente devemos começar a escrever no segundo ano? A primeira estratégia: muitos estudantes universitários não têm condições de trabalho, ou seja, não têm condições para escrever a monografia, não têm um computador, não têm livros em casa. Então, a partir do segundo ano, nós com essa estratégia vamos poder escrever o nosso computador. Nós na faculdade, ou na nossa turma, ou noutras turmas, vamos sempre encontrar um colega que tenha melhores condições que as nossas, que ele tem um computador, que traz todos os dias para a aula. Então nós estrategicamente vamos conversar com este colega, vamos pedir ajuda a este colega para dispensar o seu computador enquanto estamos na faculdade. Durante 30, 20 minutos, vamos escrevendo a nossa monografia. Então essa é uma estratégia para não chegar até ao quarto ano e depois ficar parado porque não tem um computador, não tem livros. Então, estrategicamente, pode usar o computador do colega, da colega, ou mesmo do professor, ou o computador da biblioteca. Então, essa é uma estratégia que vai facilitar com que escrevamos a nossa monografia a tempo e seja defendida logo no final da nossa frequência curricular. Também, nessa escolha do tema a partir do segundo ano, outra estratégia é então a interação com os colegas e com os professores. Imaginemos que eu esteja a escrever a minha monografia, mas estou com dificuldades em perceber um ou outro autor, uma ou outra teoria. Então, ao identificar na sala de aula um colega que melhor domina a matéria, eu posso conversar com ele para ele me dar umas explicações, e assim vai ser fácil continuar a escrever a monografia. Também ao professor, pode não ser o tutor, mas um outro professor. Numa conversa de corredor, eu vou abordar o professor, porque os professores estão sempre disponíveis, gostam de ensinar, gostam de ajudar os estudantes. Vou abordar o professor sobre uma dificuldade que eu tenha numa teoria, num autor, num tema, num conceito, numa definição, e o professor poderá ajudar-me, e assim eu vou andando na escrita da minha monografia, porque como nós falamos na estratégia número 1, é produção de conhecimento científico, e essa produção de conhecimento científico é feita pelo estudante. Então o tutor está ali para ajudar, para mostrar as estratégias, os caminhos, para orientar as teorias, a estudar os autores, a estudar os livros, a buscar. Então todo o conhecimento é feito pelo estudante. Essa produção de conhecimento científico sobre um tema específico é feito pelo estudante. A quarta estratégia é então a definição do tema. Um assunto específico que vai ser trazido nessa pesquisa, nessa investigação científica, então nós temos que escolher um tema relevante dentro da nossa área de conhecimento, dentro da nossa área de estudos, dentro da nossa área do perfil de saída. Temos de escolher um tema específico e relevante. Temos de considerar o nosso público-alvo, né? O público-alvo está sempre relacionado com a nossa área de estudos. Também temos que fazer a pesquisa e produzir esse conhecimento científico. Vamos fazer uma pesquisa de estudos anteriores, né? Nós estamos a trabalhar sobre um tema, então vamos ler sobre tudo aquilo que já foi escrito sobre o tema por outros estudantes que defenderam suas monografias, por outros investigadores, por outros autores, por outros teóricos. Essas pesquisas é que vão ajudar a fundamentar o nosso trabalho.
E tudo isso nós podemos encontrar em monografias já defendidas, em livros, em artigos, em dissertações, em teses, né? Na biblioteca, também através da internet. Então esse é o quarto passo, definir o tema, considerar o público-alvo e ir ler toda a bibliografia já elaborada sobre o nosso tema, sobre o tema em estudo, em análise, em investigação. O quinto passo, a quinta estratégia, prende-se com planeamento da escrita. Tenho que planear como é que eu vou escrever a minha monografia, em quanto tempo. Aqui nós temos que criar um cronograma de trabalho. Por exemplo, eu vou definir em 3 meses ler a bibliografia toda, ou 4 meses, ou 5 meses, ou 1 ano, ou 1 mês. Por isso é que devemos começar mais cedo, né? Nós estamos no 2º ano, temos todo 1 ano para ir ler toda a bibliografia sobre o tema, para ir investigar teoria, para investigar outros autores que já escreveram sobre aquela temática. Então, quanto mais cedo começarmos, melhor, porque o caminho deve ser feito passo a passo. Então, eu tenho de definir o meu cronograma de trabalho. E esse cronograma de trabalho deve ser apresentado ao tutor. O tutor sabe que o estudante A ou B, que está a trabalhar sobre determinado tema, ele daqui em 3 meses terá de apresentar a introdução do trabalho, ou o primeiro capítulo, ou o sumário, ou o índice do trabalho. Então o tutor também está por dentro e é toda uma coordenação com ele, também em função do próprio tempo dele, porque ele tem que dar aulas, tem outros estudantes a acompanhar, tem palestras, enfim, tem seminários, enfim. A sexta estratégia tem a ver com a pesquisa sobre aquilo que nós vamos escrever na nossa monografia. E nessa estratégia nós temos que ler livros, temos que ler monografias, temos que ler teses, dissertações, ir ver outros autores que já escreveram sobre o tema. Em alguns casos será necessário fazer uma pesquisa de campo, ou na sua província, ou numa outra localidade fora da sua província. E aqui, muitos estudantes deverão ou são obrigados a deslocar-se para uma outra província, onde fazem um trabalho de campo dentro do tema específico já definido lá atrás. A sétima estratégia prende-se exatamente com a definição da pesquisa de campo, definição do objetivo de pesquisa. O que eu quero pesquisar, né? Imaginemos, por isso é que se fala que a monografia é um trabalho de investigação sobre um tema específico. Aqui eu tenho que definir o objetivo da minha pesquisa, no 7º passo, na 7ª estratégia. Porque às vezes as áreas de conhecimento são vastas, nos remetem para vários outros subtemas. Então tenho que definir qual será o meu objetivo de pesquisa. A 8ª estratégia aprende-se efetivamente com a escrita. Aqui eu devo construir o meu trabalho. Por isso que eu estava a dizer que o ideal é começar a escrever a monografia no 2º ano. No 1º ano nós já nos familiarizamos com as cadeiras, com as matérias, com os professores. No 2º ano nós já temos conhecimento e já sabemos exatamente o que é que nós queremos pesquisar. E a partir daqui eu tenho que começar a montar a minha monografia. Isto por quê? Porque alguns estudantes não têm condições de trabalho. Não tem um computador, não tem livros. Então, estrategicamente, quando começas a escrever no 2º ano, podes identificar um colega de turma ou de uma outra turma que tenha um computador, que leva o computador todos os dias na faculdade ou na universidade, conversas com ele, para ele te dispensar uns 10, 20 minutos com seu computador. E as tuas pesquisas do teu caderno, do teu bloco de notas, em 10 minutos vais escrevendo.
e assim não vais ter a dificuldade, o problema de terminar a parte curricular sem conseguir escrever porque não tens um computador, porque não tens livros. Os livros vais consultar também na sala de aula, na biblioteca da tua universidade ou de outras universidades. Também, estrategicamente, escrever a partir do segundo ano dá-nos a possibilidade de interação com os colegas e professores. Imaginemos que eu tenha dificuldade sobre um tema específico, sobre um conceito. O colega que melhor domina aquilo, ele vai me ajudar, vai me esclarecer. Eu vou consultar um professor em conversa de corredor, né? Sem necessariamente ser o tutor, vou conversar com um professor e ele vai me ajudar a esclarecer uma ou outra dúvida e assim vou avançando na escrita da minha monografia. Aqui eu tenho de saber como escrever uma introdução, uma fundamentação teórica, uma metodologia, análise de dados, enfim, tudo isso eu tenho que saber aqui e como formatar o trabalho de fim do curso. Aqui, então, consultar o regulamento dos trabalhos de fim do curso da minha instituição, porque esse regulamento vai ser diferente de instituição para instituição. Por isso, não pode ser um regulamento que eu procurei, que eu encontrei por ali, tem que ser o regulamento da instituição. O regulamento da instituição vai lhe dizer como fazer a fundamentação teórica, a metodologia, como formatar o seu trabalho em termos técnicos, que normas a usar. A nona estratégia tem a ver então com a preparação da apresentação da defesa. A defesa também deve ser preparada. Por isso é que muitos estudantes no dia da defesa têm problemas com os membros do júri. Invocam perseguição, que não gosta de mim, que me apertou muito, que me encostou na parede. Em muitos casos é mesmo falta de preparação. Por quê? Aquilo que é recomendado, a defesa deve ser feita em 15 minutos. O júri, o presidente do júri, ele diz mesmo, tem 15 minutos para apresentar a defesa, para apresentar o trabalho, mas às vezes os candidatos fazem 20, 25, 30 minutos. Isso é falta de preparação, porque uma monografia com 35 páginas ou mais não pode ser apresentada em 15 minutos, não vai conseguir fazer isso. Então, o que é que deve fazer? No momento em que está a preparar, né, tem então de cronometrar o tempo e apresentar as partes mais importantes do seu trabalho. E não se esqueça, o júri já leu o trabalho com antecedência. Então, aquilo que está ali a fazer é o exercício de apresentar, de mostrar que realmente realizou aquela pesquisa, de mostrar que realmente domina aquela matéria, de mostrar também à plateia aquela matéria em específico, porque na plateia não temos só estudantes universitários, não temos só investigadores, temos também pessoas que não são universitárias, pessoas que não conhecem daquela matéria, que são os familiares. Então, essa tua apresentação muito boa vai ajudar a que as pessoas que não sejam universitárias tenham noção daquele conhecimento em particular, porque escolheste as partes mais importantes da tua pesquisa, da tua investigação e apresentaste ao júri dessa forma que vai evitar de ter problemas com os membros do júri. Por isso é importante, é obrigatório preparar. E se for preparar junto do seu tutor, melhor ainda, porque ele sabe quais são as melhores partes, quais são as partes mais importantes do seu trabalho que deve apresentar. E por fim, a 10ª estratégia é mesmo esta da apresentação do trabalho, né? Bem preparado. Alguns estudantes gostam de ler, né? Vai lá com os seus papéis e começa a ler. Então tem que preparar e ler em 15 minutos, para não passar os 15. Pode fazer essa leitura em menos tempo, mas não pode ser mais. Outros estudantes querem apresentar e apresentam PowerPoint, né, através de um projetor. Então também tudo isso deve preparar o slide, preparar a apresentação, o tempo de projeção, o tempo da sua fala, para evitar então chegar ou ultrapassar o tempo limite que o júri deu. Eu já vi em algumas defesas o júri a dar somente 12 minutos, a dar somente 10 minutos.
Então tudo isso são, todas essas são equações que nós devemos fazer no nono passo, na nona estratégia de preparar a nossa monografia para evitar então problemas com os membros do júri e não ser então, eu fui perseguido, fui apertado, fui perseguida, fui apertada, por isso que eu não tive uma boa nota. Se seguir essas estratégias passo a passo, naturalmente vai ter uma boa nota, vai ter 18, vai ter 19, vai ter 17, enfim, até 14 é uma boa nota. Então, sigam essas 10 estratégias e vão escrever a vossa monografia. Não esperem terminar a parte curricular, mas comecem a escrever enquanto estão a frequentar a universidade. E tudo isso, a partir do primeiro ano, vão começar a saber quais são as estratégias a aplicar no terreno para saírem vencedores com sucesso da universidade. Tem que terminar a universidade licenciados mesmos para ir atender outras situações da vida, situações profissionais, vida social, vida religiosa, em alguns casos. Então, termina com sucesso a tua monografia. Terminou a parte curricular, apresenta a monografia, defenda e vá para a vida. Bem, amigos, nós chegamos ao fim da nossa apresentação hoje. Muito obrigada pelo vosso tempo. Queremos então falar todas as dificuldades que tenham sobre esse tema. Deixem nos comentários. Vocês que estão a frequentar a universidade e estão com dificuldades, venham ter conosco nos comentários. E aqueles que também já terminaram e têm dificuldades, já terminaram há muito tempo e têm dificuldades em escolher um tema, têm dificuldades em escrever a sua monografia, podem também nos procurar aqui através dos comentários, em outras redes sociais como Instagram, Facebook. É só escreverem Caminhos da Literatura, que ali vão nos encontrar e vamos interagir. Também, para aqueles que estão aqui ainda não são subscritos, subscrevam o nosso canal, dêem um toque no sininho e vão receber as notificações de tudo aquilo que nós fazemos aqui no nosso canal. Partilhem também esse e outros conteúdos para aqueles que estão no primeiro ano, para aqueles que estão na universidade, para aqueles que já terminaram e ainda não começaram a escrever, e vão então mostrar também a relevância desse conteúdo ao YouTube para ele partilhar, notificar, mostrar a outros usuários sobre a importância de escrever uma monografia. Essas foram as estratégias. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até a esse instante. Nós voltamos numa próxima oportunidade.